Finalmente, um notebook decente, equilibrado, coisa boa demais, a RTX 4050. Já veio com 16 GB de RAM, 1 TB de SSD. Esse aqui não deve ter defeito não, velho. Olha que coisa mais bonita. Meu Deus. Tá decolando. Meu Deus do céu. Bom, brincadeiras à parte, quem acompanha esse mercado de notebook já sabe de quem que eu tô falando, né? Esse daqui é o Acer Nitro V, na versão com RTX 4050, que um dos grandes defeitos é esse que eu acabei de mostrar. Ele é um notebook que faz bastante barulho, não é todo o tempo, já vou explicar nesse vídeo, mas a questão é, hoje em dia... Ó, vai começar de novo não, hein? Não vai aumentar essa ventoinha de novo. Hoje em dia, ele tá... Cara, dentro do mercado que a gente está vivendo hoje, dentro dos preços altos que a gente está vivendo hoje, é um dos melhores custo-benefício de notebook gamer para você comprar. Um dos únicos que na faixa, principalmente quando você consegue um cupomzinho ali, na faixa dos R$ 5.500, que já vem com 1 TB, 16 GB de memória RAM e RTX 4050. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, o vídeo de hoje é do Acer Nitro V com Ryzen 7 7735HS. E a RTX 4050. Esse carinha aqui agora, nesse momento no Mercado Livre, o valor normal dele tá em torno de R$ 6.099. Olha só o anúncio dele aí para vocês darem uma olhada. Mas quando tem promoção, quando tem cupom, a gente manda ele nos grupos de ofertas, como a gente mandou hoje, inclusive, na faixa dos R$ 5.452. Claro que esse preço é se você pagar à vista. Parcelado, sobe um pouco. Mas hoje em dia, qual que são os concorrentes desse notebook aqui? Olha, Lenovo Lock com 4050 quase que sumiu do mercado, né? A gente tem o Lock Gamer daí, opção interessante também. Mas temos também o Alienware 16 Aurora. Esse sumiu do mercado e agora voltou. Alienware 16 Aurora, quando tem cupom na Amazon, sai uns 6.500. Sem cupom, R$7.000. Olha, de fato, dentre os notebooks com RTX 4050, esse aqui é um dos mais vendidos, é um dos mais buscados, né? O brasileiro gosta de Acer. Mas será que vale a pena? Será que realmente é um dos melhores? O que dá pra fazer com ele? Jogos mais modernos ele vai rodar? Será que já tá preparado para um GTA 6? Então a gente vai passar por tudo isso nesse vídeo. Obviamente você já conhece o design do Acer Nitro V, né? Como que você sabe que é um Acer Nitro V com 4050 e Ryzen, né? Bom, a versão com Ryzen, ele é assim, ó, liso aqui na parte de trás, tá vendo? Não tem aquelas linhas do Acer Nitro V. Já a versão com Intel tem linhas azuis. Eu também tenho aqui a versão com Intel, é esse daí, ó. Então tem essas linhazinhas azuis. Então a versão com Ryzen não tem. Tem diferença da versão com Intel i5 para a versão com Ryzen 7, né? Apesar disso aqui ser um Ryzen 7, pessoal, ele não é tão mais forte do que um i5. Na verdade, eles são muito parecidos, tá? O i5 13420H e esse Ryzen 7 7735HS são bem similares. Compre o que tiver mais barato. Geralmente, ultimamente, aí tá mais barata a versão com AMD Ryzen, por isso que esse vídeo é a da versão com AMD Ryzen, né? A 4050, como vocês sabem, é uma placa da NVIDIA de entrada da série 40, que é a série passada. É uma placa que já tem o Frame Generation, então você já consegue ativar ali para poder gerar quadros extras em alguns jogos, o que faz com que esse notebook aqui, diferente da versão dele com 3050, você já consiga rodar mais jogos com gráfico médio ou alto. Já o Acer Nitro V com 3050, esquece, é só gráfico baixo mesmo. Já aqui, quando a gente ativa um gráfico médio, dá até para elevar um pouco o nível de FPS. Olha, eu hoje aqui, mais cedo, abri e joguei pela primeira vez o 007 First Light, que é um jogo lançamento. Será que roda bem aqui no Nitro V? Com 4050 e Ryzen 7? Como é que roda? Como é que fica a configuração gráfica? Qual que é a experiência? Ele esquenta muito? Não esquenta? Faz barulho? Dá uma olhadinha, porque eu já quero começar com isso daí. Vamos ver como que vai ser jogar um lançamento? Tô aqui com 007 First Light. Nunca joguei, ó. Nem abri a primeira vez aqui na Steam. Vou abrir a primeira vez aqui no Nitro V com 4050. Já tô aqui com o controle conectado, né? Nesse vídeo aqui eu vou usar o Cyclone, GameSir Cyclone 2. Baita controle top esse aqui, tá? Nessa cor branquinha aqui. Eu vou deixar o link dele na descrição. Um dos melhores controles pra você comprar na AliExpress. Enfim, e aí vocês vão poder reparar também a questão do barulho dele. Então, quanto barulho tá fazendo, eu vou ficar quietinho pra vocês poderem ouvir a ventoinha. Ó, só de clicar para abrir, já começou a fazer um barulhinho aqui. Nada demais por enquanto, mas já aumentou um pouco mais o barulho da ventoinha. Uma outra coisa muito importante, esse aqui é um lançamento, então sempre que você for jogar lançamentos, atualize antes o driver da placa de vídeo. Então eu tô abrindo aqui o jogo, acabei de lembrar disso. Você sempre usa aqui ó, o NVIDIA App, você pode baixar aí no Google, é de graça, é da própria NVIDIA.
você vai abrir o aplicativo e vai ver se tem drivers para atualizar da placa de vídeo, tá? 007 First Light, por exemplo, é um jogo que teve um driver específico para ele. Se você não atualiza a tua placa, o jogo não vai rodar bem. Às vezes ele nem abre, inclusive. Então o ideal é sempre que você vem aqui, ó, drivers, e fazer o download do novo driver. Aí eu já reabro ele. Ok, estamos aqui no jogo. O volume do notebook está em 36%, tá um volume baixo. Não configurei nada de gráfico, então só entrei no jogo e comecei a jogar do jeito que o jogo setou aqui mesmo. E nesse momento está pegando 47 FPS, eu já vou dar uma configurada aqui pra gente ver o que dá pra fazer. Vamos ver. Retornar ao jogo, tutoriais, opções, gráfico. V5 tá ligado. Frame Generation está desligado, DLSS está desligado, qualidade da textura está no baixo. Eu vou colocar no médio, ok? Ele já estoura a VRAM aqui, tá vendo? Mas eu acho que ele ainda vai aguentar, mas eu vou tentar. Então eu vou colocar aqui médio e para compensar eu vou colocar o DLSS no modo qualidade. E o Frame Generation, vou ligar também. Não, primeiro eu vou fazer com o Frame Generation desligado, vamos ver como é que é. Aí, ó, 54 FPS. Gráfico médio, né? Gráfico médio. Pra mim, já, assim, de verdade, isso aqui pra esse tipo de jogo já é mais do que suficiente. Até porque estamos numa situação aqui bem pesada, né? Tem muita coisa rolando. Ó, bastante coisa rolando, é bem provável que momentos internos, assim, seja bem mais fácil aqui a renderização. Nesse momento, por exemplo, a CPU, ó, 29% de uso só. Meu, 29% da CPU é nada. E no caso da GPU, tá utilizando 98%. Então tá utilizando toda a placa de vídeo. Vamos lá. Ah, James Bond diferente, né? Diferente do... do Daniel Craig, que agora também nem é mais o James Bond, né? Porque agora vai resetar a franquia de novo. Enfim, ó. Nossa, igualzinho o meu personagem. Tá, não consigo olhar pro lado. Eita. Tá, RB para avançar rápido e se proteger. Pressione para ter informações adicionais. Continue jogando para desbloquear. Ah, tem elementos de RPG o joguinho, legal. Ó, 49 FPS. Vamos ligar o Frame Generation pra gente ver como é que fica? Então, gráfico. Geração de quadros 2x. Aí vai pra 81 FPS. Excelente, porque o FPS base tá bom. Então, tá ótimo pra jogar. Bom, o jogo não me mandou ir para um lugar específico. Então eu não sei para onde eu tenho que ir. Eita caramba, não era nessa pedra. Bom, depois dessa gameplay eu deixei o jogo aberto por 1h30 aqui nesse computador para ver se ele superaquecia, se o barulho aumentava muito. Depois de 1h30 voltei aqui para ele, continuei jogando e extremamente liso, na faixa dos 90 FPS nesse momento que eu estava do game. E a temperatura do processador e da placa de vídeo estavam iguais em 77 graus, o que é excelente para um notebook. Olha, ele geralmente é um notebook que se mantém em temperaturas muito boas. E como vocês viram, um jogo lançamento, como é o caso do 007, é um jogo já mais pesado, utiliza muita VRAM, que é a memória RAM da placa de vídeo. Ó, lembra nesse momento aí que eu estava ajeitando as configurações e eu falei que estourou a VRAM, ficou vermelhinho ali do lado? Significa que ele estava usando mais do que 6 GB de memória RAM da placa de vídeo. Essa placa só tem 6 GB. Não confunda a memória RAM do notebook, que é 16, com a da placa, tá? A da placa não tem como fazer upgrade, é 6 GB e acabou. Então qual que é o limite de uso desse notebook? São jogos que utilizem muita VRAM. Então no caso do 007, eu até consegui colocar com gráfico médio, ativei o Frame Generation, ficou lindo.
Gráfico alto, tem como? Não dá. Se eu começo a colocar gráfico muito alto, começa a armazenar muita coisa dentro da placa de vídeo, que tem pouca memória. E nesse caso vai começar a travar, às vezes o jogo fecha, então não é o ideal. Por isso, jogos mais pesados desse notebook aqui, você consegue rodar tranquilo com gráfico médio ou baixo, ok? Alto não é para ele. Mas médio ainda vai, o que já é uma evolução para a RTX 3050, né? Além do que, jogos muito pesados mesmo, que na versão com 3050 ficaria um pouco ruim de jogar, aqui vai ficar muito bom porque você tem o Frame Generation. Então essa é a grande vantagem da versão com 4050 frente à versão com 3050. É um notebook que vai durar mais tempo, além do que ele é mais forte também para trabalho, né? Então você é um engenheiro, um arquiteto, você vai usar a placa de vídeo para trabalhar ou é um editor de vídeo, isso aqui você vai ter mais performance. Se a gente comparar com a versão com 3050 para vocês terem uma noção, editando um vídeo, por exemplo, bem pesado, utilizando o Premiere Pro, nosso vídeo de 3 minutos cheio de efeito, a versão com 3050 renderizou o vídeo em 2 minutos e 6 segundos. Já essa versão aqui, em 1 minuto e 30 segundos. É uma diferença bem considerável. Lembrando também, 1 minuto e 30 segundos desse notebook aqui é o mesmo tempo de renderização de um MacBook Pro com chip M4. Então, para você fazer esse efeito de comparação para trabalho, quão forte ele é para trabalho, ele equivale a um MacBook Pro M4, que custa 10 mil reais. Então, assim, é um notebook interessante. Dá para fazer muita coisa nele, dá para trabalhar muito bem nele, sim. Não só o 007, tá? Mas também outros jogos vai rodar muito bem aqui. Qualquer coisa em Full HD com gráfico médio. Então já abri vários jogos aqui, Cyberpunk 2077 roda muito bem. Jogos competitivos empurrou bastante FPS também. No caso do CS2, por exemplo, 279 FPS de média e 86 graus a temperatura do processador. Muito competente, bastante FPS e a temperatura sempre se mantendo baixa. O jogo que esse notebook mais aqueceu foi o Red Dead Redemption 2, com tudo no alto, eu consegui uma média de 66 FPS e 90 graus, foi onde ele ficou mais quente mesmo. Todos os outros jogos, ele se manteve uma temperatura bem abaixo disso. De maneira geral, é um notebook frio, ele tem esse problema do barulho, então às vezes ele faz bastante barulho mesmo, mas aí tem algumas soluções para isso, né? Bom, e aí eu quero começar a falar do sistema, que isso importa bastante. Bom, vocês já viram o design dele da parte de fora, e aqui dentro nós temos essa tela de 15 polegadas. Ele perde, por exemplo, para o Alienware 16 Aurora, que já tem uma tela de 16 polegadas, 16 por 10, uma tela maior. Mas aqui nós temos uma tela de 165 Hz, que tem boa amostragem de cor, tudo bonitinho. Tem um teclado aqui retroiluminado, você pode ligar, desligar essa retroiluminação. Por dentro aqui também é tudo plástico. Tem conexões bem legais, inclusive ele tem uma USB-C que carrega o notebook e transmite dados e imagem, então uma USB-C completa. Nossa, olha só, é só abrir ele que ele começa a já fazer barulho. Deixa eu silenciar aqui. E aqui tem outro dado importante caso você compre um Ace Nitro-V. Ele tem um botão no teclado que é um Nzinho de nitro. Quando você clica, ele abre esse software chamado NitroSense. Aqui você tem várias configurações para fazer no notebook, muitas mesmo, atualizações e várias coisas. Mas uma das configurações que você vai ter que usar é essa controle de ventoinha, onde você pode deixar no automático, no máximo ou no personalizado. Se você está fazendo uma tarefa que você acha que ele está fazendo mais barulho do que precisa, você pode vir aqui, definir como personalizado e achar um bom RPM para as duas ventoinhas para poder deixar ele na temperatura adequada e ao mesmo tempo não fazendo tanto barulho. Então é bom que isso aqui aconteça. Quando eu configurei bem configurado isso daqui, eu não tive mais problemas dele ficar fazendo vários barulhos, né? Vocês estão vendo que tá bem bonitão aqui, eu coloquei esse papel de parede, a barra aqui embaixo tá transparente. Muita gente pergunta, né, como é que você deixa essa barra transparente? Isso aqui é um aplicativo que eu baixo, é de graça na Microsoft Store, chama Translucid TB. Esse aplicativo aí é só baixar, instalar e pronto, a barra fica transparente, fica bonitão. Bom, a verdade é que eu nunca tive problema com esse modelo, especificamente eu já testei todos os modelos de Ace Nitro-V, todos mesmo. Então a gente já chegou até o quê? Uns 6, 7 modelos aqui no canal, usando bastante, e desses 7 modelos, só um deu problema, que foi um deles, a entrada USB-C parou de funcionar, não foi esse daqui, foi uma versão com 3050, e eu tinha comprado no Mercado Livre, e o Mercado Livre você pode devolver em até 30 dias, né? E aí eu lembro que era mais ou menos uns 20 dias de uso, a USB-C parou de funcionar, eu fui lá e devolvi no Mercado Livre, consegui o reembolso, comprei de novo e nunca mais deu problema. Meu primeiro Ace Nitro-V que eu comprei quando lançou, então já vai fazer o quê? Uns 2 anos e até hoje tá funcionando perfeito. Acho o modelo sim interessante, o maior defeito dele é sim o barulho, mas que quando você tá usando com fone de ouvido ou você tá ali jogando com uma coisa mais alta, você acaba não notando. De fato, jogar jogos mais pesados sem fone de ouvido ou às vezes num ambiente com mais pessoas pode incomodar uma pessoa
pescoço ao lado, porque às vezes ele faz barulho demais, mas não esquenta. Ele também aceita upgrade, é fácil de abrir ele, inclusive, vocês estão vendo aí por dentro, e ele é bem construído, os heat pipes são de cobre, então realmente é um notebook frio porque ele é bem construído mesmo, a questão de dissipação. Você pode ali colocar, ele tem 2 slots livres de memória RAM, então você pode fazer esse upgrade de memória RAM, ele já vem com 16, mas caso depois você queira colocar 24, 32, tranquilo também. Lembrando, memória RAM DDR5, ok? E sim, em relação ao preço do ano passado, 2025, ele está um pouco mais caro do que custava. Mas se a gente comparar com o ano retrasado, 2024, ele está custando o que custava em 2024. Então, na minha opinião, ele não está assim tão fora dentro do padrão do mercado que está hoje, com os preços de hoje. Eu acho sim uma excelente opção. Fica aqui a recomendação, esse Retro-V com 4050 e Ryzen é bem interessante. Na hora que eu comprei e comecei a testar, eu falei assim, poxa, será que esse Ryzen... A minha primeira impressão era, esse Ryzen vai ser muito mais forte que o i5. Não é, então a gente já comparou isso aqui, tem esse comparativo no canal. E também eu achava que talvez ele fosse esquentar mais, mas também não esquenta. Então realmente é uma parceria bem legal, essa parceria da AMD aí com a Acer, porque o notebook ficou bom demais. Fica aqui a recomendação, fica atento ao preço dele se você tá querendo comprar um notebook que vale muito a pena. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a ideia pro próximo vídeo. Tamo junto, galera, valeu e falou! E meu Deus, deixa eu ver se eu desliguei ele, né? Senão ele vai começar a ligar essa ventoinha de noite aqui, eu vou tomar um susto.